fazer a nossa gravação para depois estar lá no canal do YouTube. E agora estamos em condições assim de fazer a análise de viabilidade deste projeto. Neste ponto nós vamos verificar se realmente esse projeto é ou não viável para os sócios. Os pontos pintados em amarelos, eles nos apresentam todos os indicadores de viabilidade do projeto. E o primeiro indicador que nós temos é o valor atual líquido, que é esse que eu vou pintar aqui, que chamamos o VPL ou VAL, que vimos aí na recapitulação da aula e também vimos no material na aula anterior. O que é que na verdade esses 23 milhões nos representam e como foi calculado? Como podemos ver aqui na nossa fórmula, ele mostra que é o somatório de quê? Ele nos mostra que é o somatório, eu vou pintar, desses pontos aqui em vermelho. Esse resultado VAL é o somatório dos free cash flows atualizados. Quando nós falávamos sobre o WACC, nós dissemos que o WACC é essencial para poder fazer o cálculo do valor atual líquido. E nós verificamos aqui nos free cash flows, nós temos aqui os fluxos de caixas gerados durante os anos todos e nos mostra aqui que o quê? Que o fluxo de caixa é a diferença de quê? Conforme podemos ver aqui, fluxo de caixa de exploração menos os fluxos de caixas de investimento. Nós não temos aqui o nosso fluxo de caixa de financiamento, não temos aqui o nosso fluxo de caixa de financiamento, por quê? Porque toda a previsão ou toda a projeção dos fluxos de caixa, ou essa toda a projeção é essencialmente financiada por capital próprio e capital alheio. E o que acontece? A empresa ainda não existe. Essa é uma projeção de fluxos de caixas futuros, sendo uma projeção de fluxos de caixas futuros que dependem de financiamento. Logo, nós ainda não temos fluxos de caixa de financiamento, somente fluxo de caixa de exploração e fluxo de caixa de investimento. Por quê? Porque o valor financiado não se considera financiamento, mas sim investimento inicial. Até aqui, colegas, estamos todos alinhados ou alguma questão? Muito bom, estamos todos alinhados. Então, nós vamos agora fazer a avaliação de qual é a necessidade do custo do capital híbrido, que é o WACC, para a avaliação da viabilidade do projeto. Nós temos aqui abaixo, onde eu marquei agora, chamado fator de desconto. O que é o fator de desconto? É o índice que se faz a atualização dos fluxos de caixa previstos na data de hoje. Nesse mapa nós conseguimos verificar quanto é que o valor, por exemplo, de 2025 vale hoje, 2023, no caso que é o ano de referência do nosso projeto. Nós temos aqui no primeiro ano um fluxo de caixa negativo, mas a partir do segundo ano, 2024, nós já temos fluxo de caixa positivos. No primeiro ano temos fluxo de caixa negativo, por quê? Porque é o ano de investimento. No nosso fluxo de caixa só temos a amortização, no fluxo de caixa de exploração, e de investimento temos o investimento em CAPEX, que são os ativos. São os únicos investimentos que nós temos no primeiro ano, que é o ano de investimento. Nos demais anos, nós já temos fluxos de caixa positivo, o que garante que o projeto já é viável. Como eu disse de antemão, o primeiro passo para fazer a avaliação do projeto é verificar quais são os valores dos fluxos de caixa. Se realmente os fluxos de caixa estão a dar valores positivos ou não. Se os fluxos de caixa nos apresentam valores positivos, já conseguimos saber logo que o projeto é viável, mas queremos saber até que ponto o projeto é viável. Então nós usamos o quê? Indicadores de viabilidade certeiros que nos mostram a real viabilidade do projeto. E vamos começando a avaliar o VAL, o valor atual líquido. O que é que o VAL depende? Do fluxo de caixa atualizado. E o que é que esse fluxo de caixa depende? Ele é
o free cash flow, que são os fluxos de caixa, a dividir pelo fator de atualização, que é esse fator. E esse fator o que é? Como podemos ver na fórmula, ele puxa o mapa dos pressupostos na célula C26 elevado ao tempo. O tempo é esse. Estamos no tempo zero, ano zero, o tempo é zero. Aqui ano 1, o tempo é 1, ano 2, sucessivamente assim. A cada ano, nós vamos elevar a nossa taxa pelo ano previsto. Se for em 2028, nós vamos ter 5 anos. Então, nós temos que atualizar o valor de 5 anos na data de hoje. E como é que fizemos isso? Se pudermos ver aqui, o fator de desconto é o valor que vem do mapa do pressuposto. E esse valor é o que? É o WACC atualizado. Nós vamos ver H26, mapa dos pressupostos. Vamos ver aqui no mapa do pressuposto, está aqui a célula 26, o ponto H 2025, ele nos mostra aqui que temos um custo do capital híbrido no ano de 2028 de quanto? De 11%. E esse custo do capital híbrido é o que nos apresenta aqui no nosso fator de desconto. Ou seja, o fator de desconto é o WACC elevado ao ano de referência. No caso aqui, no último ano, é o WACC elevado a 5. Elevado a 5. Isso nos dá fator de desconto atualizado. Com o fator de desconto atualizado, nós fazemos a atualização dos free cash flows, que são os valores considerados para o cálculo do VAL, que no caso é valor atual líquido. Se ele é valor atual, então deve ser calculado em função dos free cash flows atualizados na data atual também. E podemos ver aqui, onde pintado em amarelo, que há muita diferença do free cash flow gerado, previsto, e o free cash flow previsto atualizado. No último ano, aqui onde vamos pintar em amarelo, ele nos mostra 47 milhões líquidos no fluxo de caixa. Mas aqui abaixo, onde vamos pintar também amarelo, ele nos mostra o quê? Que o nosso free cash flow atualizado na data de hoje está a nos mostrar que esse 47 milhões de kwanza em 2023 só valem 27 milhões. Isso nos ajuda a fazer o quê? A não fazer cálculos superestimados quando tivermos a fazer a avaliação de viabilidade do projeto. E assim estamos em condições de ir para o VAL. O que é que esse número 23 milhões nos representa? Vamos pintar aqui o VAL em branco. Então vamos procurar uma outra cor em azul. E a letra vamos pintar se calhar em preto. Vamos negritar todos esses valores. O que é que o VAL aqui nos representa? Ele nos mostra que o VAL é o somatório dos free cash flows, ou seja, ele é o somatório dos free cash flows menos o investimento a dividir pela taxa de desconto. Mas aqui ele puxou automático porque o nosso free cash flow já foi atualizado, já foi descontado. O nosso somatório aqui do free cash flow nos mostra que nós temos um valor de 23 milhões de kwanzas. Esse 23 milhões significa o quê? Ele significa que após a dedução do investimento inicial, os sócios ainda terão com esse projeto um excedente de 23 milhões para dividir. Ou seja, nós temos um investimento aqui de 180 milhões e aqui o nosso free cash flow nos mostra aqui. O nosso projeto vai conseguir gerar os 180 milhões investidos e ainda teremos um excedente de 23 milhões. Logo, o projeto é viável. Por quê? Porque a teoria diz que o VAL deve ser maior ou igual a zero para o projeto ser considerável viável. E o nosso projeto aqui claramente nos deu um valor superior a zero e não está superestimado. Por quê? Porque nós fizemos a atualização dos free cash flows, tendo em conta o nosso custo do capital e a atualização dos valores na data atual.
Nós temos aqui a taxa de retorno do investimento, que é a TIR, que vimos também na recapitulação e no material anterior. E a TIR, na verdade, ela mede o quê? Ela faz comparação com o AC, como mostramos, a TIR é percentual. Colegas vão querer saber, mas como é que eu faço o cálculo da TIR caso eu apague essa célula? Felizmente, como vimos, a TIR ela leva em conta os free cash flows não atualizados. Por quê? Porque a TIR não leva o mesmo pressuposto do que o VAL. Por isso é que dissemos que cada indicador tem a sua limitação. A TIR leva em conta os free cash flows não atualizados. E o VAL leva em conta o free cash flow atualizado. Logo, o VAL cobre os déficits da TIR. Então, por isso é que todos os indicadores são essenciais para garantir a maior viabilidade do projeto. E o que representa a TIR? Uma TIR superior ao AC, o projeto é viável. Uma TIR igual ao AC, o projeto está no equilíbrio, no ponto de equilíbrio, não traz benefício nem prejuízo. E uma TIR menor que o AC, o projeto é inviável. Agora aqui nós vamos confirmar se a nossa taxa interna de rentabilidade, de investimento ou de rentabilidade, a TIR, é realmente maior que o AC, igual ou inferior ao nosso AC. Caso os colegas, antes de tudo, apaguem a fórmula, é só nós colocamos o igual aqui, escrever TIR, que aqui o Excel já dá automaticamente. Apertamos TIR e selecionamos todos os elementos dos cash flows não atualizados e demos o igual, como podemos ver, 18%. O Excel é uma ferramenta de gestão inteligente e ele já tem a fórmula do cálculo da TIR automático, o que facilita muito na elaboração do projeto. A nossa TIR aqui deu 18%, agora vamos verificar quanto é que é o nosso AC. O nosso AC no primeiro ano foi o AC mais alto, de 14% por influência da inflação. Vamos ver se esse AC de 14% é menor do que a TIR ou é maior. O nosso AC é de 14% e a nossa TIR é de 18%, logo o nosso projeto é viável. Por quê? Porque a nossa taxa interna de rentabilidade é maior do que o nosso custo. Ou seja, há uma diferença do custo e do retorno sobre o investimento de 3,75%. Estamos a dizer que após a devolução do valor do investimento, o investimento ainda traz um retorno de 3,75% a mais, o que faz desse projeto de investimento viável. Porque, como diz os pressupostos, uma TIR superior que o AC, então o projeto é totalmente viável. Até aqui, colegas, nesses dois pontos estamos todos alinhados? Penso que sim, não há nenhuma questão. Nós temos aqui o payback, que também é conhecido por PRI. O PRI significa período de retorno de investimento. E o payback também significa período de retorno de investimento, mas na linguagem inglesa. O payback aqui no nosso projeto deu 4 anos. Nós temos de verificar, será que o tempo de retorno de investimento tem também um padrão específico? O investimento tem que dar retorno em 1 ano? Depende do tipo de investimento. E no material que nós partilhamos de oferta, ele demonstra as diferentes tipologias de projetos de investimento. Nós temos projetos de expansão, temos projeto inicial, que é esse, temos o projeto de expansão, que é aquele que a empresa já existe e só precisa expandir o negócio, que veremos daqui a pouco. Temos projeto de reavaliação, que é aquele projeto que procuramos financiar a empresa para reavaliar
os equipamentos, como vimos no princípio, quando falávamos do mapa de amortização, que certos equipamentos até no último ano já não estarão na contabilidade da empresa, logo a empresa terá de fazer um financiamento ou um projeto de expansão, reavaliação para poder então equipar novamente a empresa com os imobilizados que já perderam a sua vida útil, ou seja, segundo a lei, já não podem ser usados. Mas agora, nós temos aqui um payback de 4 anos. Será que há um padrão específico? Claramente que não. Não existe um padrão específico de payback. Dependentemente da tipologia do projeto, existem projetos que o payback pode ser até de 10 anos, como eu já disse, dependentemente de quanto mais robusto o projeto for, mais tempo de retorno o projeto trará. Mais demora no tempo de retorno o projeto trará. E para esse projeto, nós temos 4 anos. Por que nós colocamos aqui 4 anos? Nós fizemos a avaliação do retorno sobre o investimento a partir dos free cash flows do projeto. E podemos analisar aqui, desculpem colegas, apontamos mal, não são 3 anos, não são 4 anos, são 2 anos. Por que são 2 anos? Porque, como a teoria diz, o payback nos mostra em quanto tempo é que nós conseguimos recuperar o valor do financiamento. E nós analisamos a partir dos free cash flows. Por que é dos free cash flow? Porque o free cash flow é o quê? É o somatório dos cash flows menos o investimento inicial. É o free cash flow. Os cash flows gerados, somatório dos cash flows gerados durante a atividade menos o investimento inicial. Então, nós podemos verificar que aqui o nosso payback é de 2 anos, porque no segundo ano o nosso projeto nos apresenta um valor do free cash flow positivo. O payback é avaliado em função do ano em que o projeto começa a apresentar resultados positivos. E qual é a interpretação? Ele significa que o nosso projeto, ou seja, a partir do segundo ano, nós conseguimos retirar o valor do investimento. Não que propriamente retiramos todo o valor do investimento, mas é a partir do segundo ano que os investidores começam a receber o valor investido, ou seja, que o projeto consegue gerar dinheiro para começar a fazer a devolução ou para ressarcir o valor do investimento aos financiadores. Então, o payback também é um indicador muito importante, porque eu, como financiador, eu posso pedir um projeto com uma taxa de retorno de 15% e quero um retorno logo no primeiro ano. Eu, como financiador, que verifico que aqui o bom payback é de 2 anos, logo, eu vou ter o retorno no segundo ano, eu posso logo dizer que esse projeto não dá resposta às minhas necessidades como financiador, logo eu vou abandonar este projeto porque eu quero retorno logo no primeiro ano do meu investimento. Então é essencial, como eu disse ontem, elaborar os projetos de acordo com a necessidade do investidor, porque na verdade quem aprova a viabilidade, os indicadores demonstram viabilidade do projeto, mas a aceitação depende dos pressupostos apresentados ou as exigências apresentadas pelo investidor. Se for projeto próprio, 2 anos, e se verificar que está disposto a esperar 2 anos para o projeto devolver o seu investimento, então se avança. Por quê? Porque o projeto é viável. Então é um indicador muito importante para verificar se o projeto realmente vai dar resposta às exigências dos financiadores. Se for um banco, por exemplo, e o retorno do banco é no primeiro ano e o projeto só nos traz retorno do investimento no segundo ano, nós vamos ter uma taxa de juros de mora muito alta, de 1 ano, porque no primeiro ano nosso projeto não
consegue devolver o dinheiro, mas não propriamente que o projeto é inviável. Logo aí nos remete a que? A avaliação de crédito e financiamento para ver se o nosso crédito vai de acordo com os pressupostos do nosso projeto de investimento. E como último indicador para esse projeto, nós temos a IL, que é a taxa, o índice de lucratividade. Na teoria, nós falamos que hoje e ontem, falamos que o índice de lucratividade mede o quanto o negócio é lucrável para os investidores. E aqui no nosso mapa de tesouraria, tendo os valores negativos, nós podemos falar que esse projeto não é viável, mas não é bem isso, colegas, não é isso. Isso são previsões, as nossas previsões nos demonstram que os sócios vão ter de financiar um pouquinho mais as atividades, dependentemente do tipo de necessidade da empresa, mas que depois isso pode ser reavaliado. O plano financeiro só mostra realmente o que nós vamos ter no bolso, mas ele de antemão mostra que o projeto, a partir do mapa de exploração, consegue cobrir todos os custos inerentes a esse investimento. Mas o mapa de tesouraria nos mostra que depois de cobrir o custo sobre os investimentos e outras despesas, a empresa, por enquanto, durante as atividades, não vai ter dinheiro no caixa, ou seja, o dinheiro da empresa só serve para pagar as suas obrigações nos primeiros anos. Mas será que o projeto não é viável? Claramente, ou não é lucrável também? Aqui o Val e a TIR já nos mostram que o projeto é o que é viável. O mapa de exploração nos mostra que o projeto é o que é rentável. Agora, vamos verificar o índice de lucratividade, que pode nos mostrar se o projeto é lucrativo ou não. A teoria nos mostrou ontem e hoje na recapitulação que um índice de liquidez, um índice de lucratividade maior do que 1 significa que o projeto é lucrativo. E o nosso índice de lucratividade no nosso projeto aqui nos mostra 1,13%. Índice de liquidez de lucratividade maior que 1, projeto é lucrativo. Logo, podemos dizer nos nossos investidores que esse projeto lhes trará grandes benefícios e lhes trará claramente não só rentabilidade, não só viabilidade, mas trará também lucro para os investidores. Por quê? Porque o nosso índice de lucratividade está maior de 100%. Logo, o projeto consegue gerar o dinheiro do financiamento e ainda trazer um lucro de 13, ainda trazer um lucro para os investidores, porque o índice de liquidez deu 1,5. Suponhamos que o nosso investimento é de 100% e nós temos o índice de liquidez de 1,13%. Logo, nós percebemos, fizemos mal o cálculo, é o maior menos o menor, percebemos que temos uma diferença de 13%. O nosso negócio é lucrativo, ou nos traz um lucro líquido, não bruto, no intervalo de 13%, após a dedução de todos os custos e todos os pagamentos, desde pagamentos com Estado, impostos e tudo o resto. Até mesmo após a dedução dos dividendos, ainda teremos um lucro de 13%, o que demonstra que, para esse caso, este projeto de turismo é viável, tem um período de retorno favorável para a robustez do projeto, um período de retorno muito bom, que é logo no segundo ano, e um índice de liquidez muito aceitável, que está acima de 1%. Então, são esses indicadores essenciais para esse tipo de projeto, mas que claramente podem ser utilizados outros indicadores para apresentar mais robustez no nosso projeto de viabilidade, mas especificamente, basta esses indicadores apresentarem lucratividade, rentabilidade e viabilidade, os demais indicadores apresentarão
o mesmo caminho. Se porventura os colegas estiverem com dúvida, podemos fazer um exercíciozinho depois da aula. Os colegas podem pegar a planilha, já foi partilhada lá no material no Google Drive, usar as fórmulas que estão no material, aplicar as fórmulas que estão no material aqui na nossa aula e, no entanto, ou aqui no nosso mapa de viabilidade, o nosso mapa dos free cash flow, e verificar se o ROI e o ROA vai dar o valor conforme o material apresenta e se vai seguir o mesmo padrão que os demais indicadores financeiros. E depois podem, se calhar, dar um feedback no WhatsApp ou enviar um e-mail para a nossa equipa. Então, esses são os indicadores de viabilidade. Após verificar a viabilidade do projeto, existem claramente alguns mapas a serem considerados. Se não dos menos importantes, é um mapa que deve ser muito considerado, que é o balanço. Porque qualquer empresa tem um balanço e uma demonstração de resultado. A diferença é que, para projetos de investimento, o balanço é como a demonstração de resultado, é previsional. E uma coisa que nós não temos num balanço previsional é o capital próprio. Por quê? Porque tudo isso é previsão. O capital próprio é o somatório de quê? Do capital social da empresa, as reservas, o resultado líquido e os resultados transitados. É que é o capital próprio da empresa. No caso, toda a classe 5 do Plano Geral de Contabilidade angolano, mais o resultado líquido e os resultados transitados. Então, o nosso balanço previsional é igualzinho a qualquer outro balanço feito nas finanças ou na contabilidade, onde ele nos apresenta aqui os imobilizados, só que ele é específico, representando aqui os clientes. Nos imobilizados ele apresenta os imobilizados corpóreos e incorpóreos. A classe dos terceiros, nós só temos os clientes, ele só nos mostra os clientes, porque os demais indicadores estão na demonstração de resultado, e para projetos de investimento ele não faz essa consideração. Disponibilidade, nós temos as aplicações de fundo, as aplicações financeiras, não temos nenhum valor, temos os depósitos à ordem, o caixa, e temos o total do ativo líquido, e abaixo também aqui nós temos o total do patrimônio. Mas o que acontece? Nós verificamos que aqui nós temos capital, reserva, resultados transitados e resultado líquido do exercício. Mas como é que nós temos isso se a empresa ainda nem opera, a empresa nem tem resultados líquidos nem transitados, são todos previsões. Como são previsões, não há possibilidade de nós seguirmos a regra do balanço, que é ativo é igual a capital próprio mais passivo, porque todos esses capitais são previsionais, as reservas são previsionais. E o balanço, para dar positivo, ele deve levar em conta os resultados reais realizados pela empresa. Então, nós temos aqui uma palavra chamada cheque. O cheque é a diferença que existe entre o ativo e o capital próprio e o passivo da empresa, que será ajustado no momento da implementação do projeto. Ou seja, aquela diferença que nós não conseguimos prever no nosso balanço para que o total do capital próprio mais passivo seja igual ao ativo, é chamado de cheque. E esse cheque ele é ajustável na implementação do projeto. Suponhamos que a empresa, estamos em 2024, no balanço do ano passado, nós vamos verificar nas demonstrações financeiras reais da empresa de 2023 que no seu relatório de conta o balanço está igual, ativo é igual ao passivo. Mas no nosso não está igual, por quê? Porque o nosso é previsional e aqueles são reais. E a diferença entre o previsional e o real chama-se cheque. É esses valores que estão aqui pintados em letras vermelhas. Mas também nós podemos calcular outros indicadores de
financeiros que muitos colegas aqui que trabalham em finanças e contabilidades conhecem, como a rendibilidade dos capitais próprios, para verificar se realmente durante os anos o capital próprio da empresa tem contribuído em quanto por cento para os ativos ou para a atividade da empresa. E verificamos que à medida que os anos vão passando, os capitais próprios têm contribuído significativamente, que no último ano ele contribui até 53% para a atividade operacional da empresa. Nós temos aqui alguns índices, que é o índice de solvabilidade, que mede o grau, a capacidade que a empresa tem de cumprir com as suas obrigações. Previsionalmente, nós verificamos que a empresa tem uma capacidade de cobrir com as suas obrigações de 33%, mas na implementação do projeto, esse valor ainda pode ser melhorado, em função de que ajustes, monitoramento e reavaliação do projeto na fase de implementação, tendo em conta os indicadores de viabilidade e os indicadores que podem possivelmente alterar a viabilidade, a rentabilidade e a lucratividade do projeto, que já falamos na aula passada. Temos a autonomia financeira, que demonstra que no primeiro ano a empresa teve uma autonomia financeira de 25%, ou seja, ela teve uma capacidade de uma autonomia financeira de 25%, o que significa que 17% dos custos da empresa foram cobridos com outros capitais. A autonomia financeira representa a capacidade que o capital próprio da empresa, ou o dinheiro da empresa, consegue cobrir as suas obrigações. Inicialmente nós tínhamos um capital próprio de 25%, então nossa autonomia está em 25%. Mas nos demais anos, como por exemplo, em 2025 nós já temos uma autonomia de 80%, e depois de 314, de 172 e de 109 no último ano, o que já é muito bom. Significa que a empresa consegue cobrir 100% de todas as suas obrigações. E mais alguma coisa: rendibilidade do ativo. Ele mostra em quantos porcentos é que os ativos da empresa são rentáveis. No primeiro ano ele demonstra que os carros, como eram novos, e o turismo gasta muito com carro, e um dos principais indicadores que mede o preço do bilhete é o transporte. Nós tínhamos no primeiro ano, o carro era novo e valia muito, então a rendibilidade desse ativo, que eram que mais pesavam no bolso da empresa, e o container em 780%, mas à medida que os anos foram passando, os carros foram amortizando e claramente os ativos foram perdendo a sua capacidade de criar rendimentos na empresa, o que depois levará a empresa a fazer reavaliação dos imobilizados para poder continuar a dar rendimento na empresa, ou seja, para os ativos serem rentáveis para a atividade da empresa. Esse é o último mapa. Então, para o dia de hoje, é isso que preparamos para os colegas. Nós temos